Os membros dos Gorosei apresentam um olhar peculiar em seus olhos. Especificamente, os olhos de Saturne e Mars parecem peculiarmente estranhos. Surge a questão, eles estão sendo controlados ou influenciados por Imu? É sobre isso e muito mais que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais uma teoria. Galera, nessas 3 semanas que a gente vai ficar sem o mangá de One Piece, nós vamos lotar de teorias nesse canal, pra vocês se entreterem e a gente discutir os temas que vão ser abordados nos futuros capítulos e quem sabe descobrir as coisas antes que o Oda revele na obra. Então já deixa seu like se você gosta do nosso conteúdo para demonstrar o seu apoio e se inscreva no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Esse olhar peculiar não se limita apenas a Saturne e Mars. Na verdade, todos os membros do Gorosei aparentam ter essa aura sinistra. Isso levanta várias especulações. Nós já comentamos aqui neste canal sobre a relação que pode existir entre a verdadeira natureza dos Gorosei e de Imu com as possíveis antigas divindades do mundo de One Piece. E esse detalhe vai ser crucial para entendermos essa teoria, mas vamos falar dele mais à frente. Existem duas ideias principais para entendermos como funcionam os 5 anciãos em relação ao satélite principal, que é Imu. Uma delas é que eles são manifestações do próprio Imu-sama. A segunda ideia é que eles podem ser subordinados de Imu de maneira personificada, assim como acontece com Vegapunk e suas versões robóticas. Podemos observar que de certa maneira cada um deles é um ser distinto um do outro, porém possivelmente manipulados e controlados por Imu, sendo seus subordinados diretos. Um exemplo bem claro disso são os próprios Vegas de Vegapunk, que cada um deles tem uma personalidade própria, como falamos na análise do último capítulo de One Piece, e mesmo sendo frutos do mesmo cérebro da mesma pessoa, todos eles têm uma nuance diferente. Afinal, como seria possível uma pessoa trair a si mesmo sem que ele descobrisse? Então é isso que acontece com Vegapunk e é isso que aconteceria com Imu-sama e os Gorosei. E essa ideia se torna ainda mais interessante se nos atentarmos a um detalhe do arco passado, o arco de Wano. Observem a relação que existe entre os Gifters e os Gorosei. E aqui nós vamos falar de 5 Gifters específicos que tiveram muito mais tempo de tela do que os outros e que são esses que estão aparecendo aí na tela para vocês. Notem como eles se assemelham bastante à aparência dos próprios Gorosei, mas de uma forma bem mais piorada. É como se eles tivessem sido a versão primária antes da aparência final dos Gorosei, como se fosse uma espécie de teste de aparência. Uma coisa curiosa é que além da semelhança, todos eles foram subjugados por Tama através dos Kibidangos. Tama tinha a capacidade de criar dangos a partir de suas bochechas, e qualquer animal que comesse esses dangos se tornaria completamente dócil e obediente a Tama, seguindo todas as suas ordens e protegendo-a a qualquer custo. E se Imu pudesse criar ou domar frutas do diabo de forma semelhante a Tama? Afinal, as feras demoníacas que são os Gorosei são subjugados e controlados por Imu, ao que parece. Obviamente não estamos dizendo aqui que Imu tira um dango da bochecha e faz eles comerem, mas curiosamente temos frutas envolvidas nessa jogada. E esse paralelo vai muito além disso, uma vez que os Gifters ingeriram com sucesso as Smiles. As Smiles, como todos nós sabemos, são frutas do diabo Zoan artificiais criadas com a tecnologia SAD, e elas anteriormente eram produzidas por Don Quixote do Flamingo e Caesar Clown. Os Smiles têm alguns efeitos colaterais. Os que as comem se tornam permanentemente incapazes de expressar emoções negativas, sendo forçados a sorrir e rir o tempo todo independentemente de seus sentimentos reais, inclusive durante o combate ou perdas pessoais. Acontece que curiosamente os usuários das Smiles se tornam submissos a Otama, uma pessoa capaz de controlar outras pessoas com poderes ou frutas. Então podemos assumir que com base nessa teoria, a trama dos Smiles pode ter antecipado o que está acontecendo agora com os membros do Gorosei e Imu. Isso pode ser tão real que se vocês pararem para observar, o arco de Wano não foi devidamente fechado. Luffy e a narrativa do Oda deram a entender que voltaremos a esse lugar. Inclusive muito recentemente com a própria revelação de que Caribou está provavelmente indo até Barba Negra contar a localização da Pluton, que se encontra no subterrâneo de Wano. Então com certeza podemos voltar a essa ilha em breve. E além da arma ancestral que lá se encontra, a trama das Smiles não foi finalizada. Nós repetimos, essa trama ainda não terminou. O Oda não colocou uma cura ou uma conclusão direta para isso. E veja, estamos falando de Eiichiro Oda, o gênio Eiichiro Oda. Ele nunca fechou um arco com alguma trama ou enredo aberto, a não ser
que esse enredo se trate de algo que só vai ser importante no futuro da obra. A gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo, o arco de Drum. O arco finaliza, mas nós temos uma trama introduzida, o Ace procurado e sendo caçado por Barba Negra. Embora isso faça parte do enredo do arco, só é algo que é concluído no futuro. Todos os outros arcos de One Piece seguem esse mesmo princípio, e por que aqui seria diferente? A trama das Smiles pode estar sendo mantida para que quando houver um conflito direto com os Gorosei e Mu e seus poderes, a gente aprenda a chave para a cura do povo de Wano e para impedir a manipulação de Mu sobre os Gorosei. E nesse ponto até mesmo o sonho de Chopper, que é curar todas as doenças do mundo com um remédio milagroso, seja introduzido e resolvido, e ele seja o responsável por curar o povo de Wano desse seu sofrimento e fazê-los poder viver todas as emoções humanas normalmente. Seria muito interessante, mas a gente ainda vai fazer um vídeo no futuro sobre isso. Voltando a essa teoria, Imu, ou o Diabo do Mar, guarda essa ideia do Diabo do Mar, poderia ser como Tama, que subjugou os membros do Gorosei, concedendo-lhes habilidades de frutas do diabo, semelhantemente aos Smiles. Essa ideia pode ter sido inspirada em Onde Vivem os Monstros, um livro da literatura infantil escrito por Maurice Sendak. Esse livro conta a história de Max, que seria um paralelo com Imu, subjugando as bestas com um truque de mágica, olhando fixamente nos olhos amarelos delas sem piscar. Após subjugar as criaturas, Max é aclamado como o rei das coisas selvagens. Provavelmente vocês já viram a associação entre Imu e os Gorosei com Onde Vivem os Monstros, porque essa já é uma teoria bem aceita desde que vimos as sombras na sala com o Sabo, na icônica cena da morte de Cobra. Porém, é aqui que entramos na parte que eu quero me aprofundar. Essa teoria também é apoiada pela nuvem negra que paira sobre os membros dos Gorosei. E se essa nuvem negra estiver refletindo a subjugação por parte do Diabo do Mar, o Imu? Lucy, um agente do governo mundial, a CP0, também possui uma nuvem negra. O mesmo acontece com Kaku. Os agentes do governo mundial também estão sendo subjugados por Imu. Observem, as cores da fumaça branca são comuns a Luffy e a Yamato. Frutas como a de Kaido são chamas, mas não são obscuras como as dos Gorosei e a de Lucy. E esse é o ponto da teoria que nós gostamos de falar. Nós sabemos que existe uma subversão na história voltada para a ideia de deuses e demônios, incitado por Coração, e que começou a permear a história desde que descobrimos que os Ds são conhecidos como demônios. Todo mundo lembra do discurso memorável do Doflamingo e Marineford, que aqueles que estão no topo podem reescrever o que é a história, ou o que é a justiça. Onde quero chegar é que Imu é na verdade o demônio do mar, o Omibozu, o demônio original das Akumas no Mi, assim como os Gorosei. Existe um paralelo extremamente importante a ser observado aqui, Doflamingo. Doflamingo é o personagem que pra mim é o prenúncio de todo o plot do final do mangá. É como se Doflamingo fosse um ator interpretando o verdadeiro vilão final na história. Assim como Enel, por exemplo, ele pode ser uma referência direta de Oda a Imu. Observem, essa é uma das imagens mais icônicas de Doflamingo, cena na qual ele está igual a Imu no trono com os Gorosei diante de si. Agora observem todas as relações que existem dentro de tudo isso. Todos nós sabemos o flashback de Doflamingo, então não vou contar detalhes por detalhes pra vocês, mas quero que observem as falas mais importantes da história desse personagem. Como nós já dissemos anteriormente, Doflamingo já começa fazendo aquele discurso absurdo e icônico na Guerra de Marineford sobre a subversão da justiça. Quem quer que seja que vença a batalha, quem quer que subjugue o seu inimigo, esse será responsável pela definição do que é certo e o que é errado. Afinal, nas próprias palavras dele, os vencedores definem o que é a justiça. Aqui, Doflamingo, o nosso ator, já nos descreveu o que aconteceu no século perdido. Aqui até mesmo a cena em que Imu diz que Lily cometeu um pecado espalhando os poneglyphs, ou seja, ela quase conseguiu impedir que Imu definisse o que era justiça. Após isso, temos uma fala importantíssima do Mingo quando ele conta a história da mudança de Mary Joa. Ele diz que quando a Guerra do Passado acabou, todos os 20 reinos decidiram se mudar para Mary Joa, ou seja, ela já existia, aquele trono era ocupado por outra família. E é aqui que vemos o seu primeiro discurso fazer sentido. Os vencedores, os 20 reinos, tomaram o reino que era do reino antigo e governaram o mundo a partir disso, definindo a justiça. E isso é evidente no símbolo que está na cruz do sol de Kuma, na roupa de Ors e que está na câmara do chapéu de palha gigante em Mary Joa. Provavelmente esse símbolo também estava no trono, já que o símbolo do governo é uma releitura desse antigo. Então temos a cena icônica de Doflamingo sendo igual
igual a Imu, e o ápice quando ele e Coração citam que os D são demônios. Dito tudo isso, por que não seria uma subversão? Caras, olhem pra essa cena dos Gorosei. Isso é que são demônios. Eles são demônios. Joy Boy é na verdade a figura praticamente de um anjo no Gear 5 de Luffy. Toda essa história é pra deixar evidente que os Gorosei não são homens com frutas. Os Tenryubitos rodeiam pessoas com essas frutas e essas pessoas são demônios para eles. Então se eles dizem isso, os demônios são eles, mas eles não são usuários de frutas. As Smiles são cópias dos antigos estudos das Akumas no Mi. É bem possível que o estudo de fator de linhagem seja na verdade o verdadeiro estudo como as Akumas no Mi foram criadas. E eu acredito fortemente que assim como os demônios existem, os Gorosei, também existiram seres que tinham poderes especiais. Mas espera aí, quem morava em Mary Joa antes do governo na verdade eram os Lunarianos. Eles são anjos com poderes de fogo, coisa que nenhum humano possui. Os anjos do mundo de One Piece são precursores de toda a ciência. E eu tenho a teoria que as Akumas no Mi se originaram da ideia do Reino Antigo compartilhar as habilidades que tinham com os seres humanos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Só tenham essa ideia em mente. Se seres que tinham poderes usaram seu fator de linhagem para compartilhar suas habilidades, como é fato, afinal as próprias Smiles, os paralelos com Imu, são criadas da mesma maneira, então se assume que os seres ou raças com poderes realmente existiram no passado. E isso pode ser suspeitado através da fala dos gigantes que dizem que nunca conheceram uma raça com aqueles poderes antes. Mesmo eles sendo muito longevos e vivendo muitos séculos de vida, eles não conhecem os seres do Reino Antigo, já que a maioria das informações sobre isso foi apagada da história pelo governo mundial. E nesse caso explica-se a existência das divindades ou demônios que são os Gorosei e Imu. É por isso que a sua transformação na verdade é através de uma invocação por um pentagrama, quase algo realmente demoníaco, e as suas formas são grotescas, não sofrem dano algum e além de tudo são diretamente controlados pelo demônio ou diabo do mar, o Imu. Se o Imu é o verdadeiro demônio do mar, faz todo sentido que a penalidade de quem usa essa fruta seja, ao cair no mar, perder totalmente as suas forças. E vocês sabem muito bem que Imu ao contrário é Umi, e ele próprio é o Omiboso da história, o deus do mar. Ele pode ser capaz de subjugar e controlar as Akumas no Mi que se aproximem dele ou que meramente tenham medo dele e sejam intimidados por ele. E essa teoria na verdade pode ter uma falha em relação ao próprio Sabo, que conseguiu usar o poder de sua fruta na presença de Imu sem dificuldades. Talvez Imu tenha permitido que ele levasse Rei Cobra dali, ou pelo menos tentasse, já que não podia fazer nada a respeito e ele já tinha visto seu rosto. O Imu pode ter um plano muito mais elaborado do que apenas acabar com a vida de Sabo naquele momento, porque isso incitaria o exército revolucionário a se mover. E talvez seja essa uma preocupação que o Imu não quer ter no momento. Agora, vocês se lembram do nosso ator do Flamengo que interpretou o papel de Imu? E qual é uma de suas principais habilidades? A do parasitismo, assim como o próprio Imu nessa teoria que a gente apresentou para vocês. As fumaças do corpo de Luffy e Yamato, aqueles que buscam a verdadeira liberdade e nunca tiveram contato direto com Imu, seria mais um indício disso. E ainda mais, será que os poderes passados por Nika através de sua fruta talvez não sejam os únicos capazes de escapar do controle de Imu, já que ele seria o deus do mar e do caos e da escuridão, e o deus do sol é o oposto disso. E finalmente sabemos que Zunisha, companheiro de Joy Boy, cometeu um crime grave há 800 anos. Seria Zunisha outra vítima de Imu de maneira semelhante aos membros dos Gorosei? No capítulo 1111, o Gigante de Ferro pediu desculpas a Joy Boy após acordar. Também foi ele subjugado por Imu, e todos eles fracassaram em resistir ao seu domínio? Em resumo, Imu poderia estar subjugando os membros dos Gorosei e possivelmente todos os usuários de frutas do diabo que se aproximam dele. Talvez Imu tenha subjugado Zunisha e o Gigante de Ferro, os companheiros de Joy Boy, e isso que levou à queda do Joy Boy há 800 anos. Lily possivelmente estava ciente disso e decidiu espalhar os poneglyphs pelo tempo. Imu pode ser simplesmente o vilão mais cruel, controlador e poderoso de toda essa história. E nós ainda temos muito a contar sobre isso, mas é um assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar o que vocês acham que é o poder de Imu e como funciona o controle dele sobre os Gorosei. Talvez no futuro tenha um plot twist e até os Gorosei saiam do domínio de Imu e consigam se libertar desse controle, e na verdade o Oda mostra que no final das contas era Imu que estava controlando eles todo esse tempo, ou para os Gorosei não existe mais redenção. Comentem aí embaixo o que vocês acham e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso. Além disso, sigam a gente no Instagram para mandar suas perguntas para os próximos vídeos de perguntas. E é isso, galera. Valeu!